revelação surpreendente que pode, supostamente. Essa história intrigante começa com uma revelação surpreendente que pode, supostamente, abalar o governo de Lula. Surgiram rumores de que não apenas um, mas 2 sósias do presidente teriam sido descobertos, e o corajoso jornalista Pavinato resolveu trazer essa informação à tona. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores, PT, estaria tentando esconder algo muito maior do que aparenta ser. Em breve, o próprio Pavinato mostraria evidências que, se confirmadas, poderiam causar um verdadeiro terremoto político no Brasil. A tensão aumenta à medida que se questiona o quão fundo vai esse suposto esquema. Recentemente, a queda de Lula, amplamente divulgada pela mídia, ganhou uma nova interpretação. Conforme Pavinato, o que realmente aconteceu naquele momento foi um embate entre o sósia do presidente e dirigentes do PT. De acordo com o jornalista, o sósia se recusou a cumprir uma exigência brutal e inesperada: arrancar um dedo para se parecer ainda mais com o verdadeiro Lula. O conflito teria ocorrido nos bastidores, com o sósia pedindo uma quantia astronômica de R$200 milhões em troca dessa mutilação, algo que não fazia parte do plano original. Enquanto isso, as especulações continuam a crescer. A tal queda de Lula, segundo a teoria de Pavinato, foi uma manobra para ganhar tempo e encontrar um substituto perfeito. O caos se instalou dentro do partido, e a questão que ecoa é se esse suposto sósia realmente aceitará a proposta bizarra em troca da fortuna prometida. A história vai ganhando contornos de um verdadeiro thriller político, com novos detalhes surgindo a cada dia, alimentando as teorias de que o verdadeiro Lula pode já não estar entre nós. O PT, por sua vez, permanece em silêncio sobre o assunto, o que só aumenta o clima de mistério. Será que a esquerda estaria realmente por trás dessa suposta armação? E, mais importante, até que ponto esse plano, se verdadeiro, pode ser mantido em segredo? As perguntas se acumulam, e a população, cada vez mais desconfiada, aguarda por respostas que parecem nunca chegar. A rejeição a Lula cresce na mesma velocidade em que essas teorias ganham força. A cada novo fato revelado, a história se torna mais estranha. A ideia de que o presidente estaria sendo representado por um impostor soa como algo saído de um filme de espionagem. Mas, segundo Pavinato, há evidências que tornam tudo ainda mais perturbador. Ele promete mostrar provas concretas, e isso tem deixado muitos em suspense. Como seria possível esconder algo de tamanha magnitude por tanto tempo? E o que mais estaria sendo escondido? Ainda assim, muitos se recusam a acreditar completamente nessa teoria. Os apoiadores de Lula defendem que tudo não passa de uma conspiração sem fundamento, criada para desestabilizar o governo. No entanto, a crescente rejeição ao presidente, especialmente entre aqueles que já o veem com desconfiança, faz com que essa história ganhe tração. Seria o caso de uma estratégia política maquiavélica ou apenas delírios alimentados por opositores? Enquanto isso, o Brasil assiste, incrédulo, ao desenrolar dos acontecimentos. A ideia de um sósia exigindo R$200 milhões para arrancar o próprio dedo é tão absurda quanto fascinante, e a população começa a questionar até onde vai a verdade nessa trama. Pavinato continua a liderar a cobertura da história, prometendo revelar novos detalhes a qualquer momento. O país aguarda, dividindo-se entre a incredulidade e a curiosidade. Por fim, o que resta é a dúvida. Será que essa suposta conspiração será exposta de uma vez por todas? O que Pavinato ainda tem a mostrar ao público? E, se essa história realmente for verdadeira, quais serão as consequências para o governo de Lula? A rejeição ao presidente só aumenta, e o suspense em torno dessa situação vai se intensificando. O Brasil espera, ansioso, pelo próximo capítulo dessa saga, que promete abalar profundamente o cenário político nacional.
Uma notícia bombástica está circulando e a cada dia as máscaras do PT e de Lula parecem cair mais. Um suposto clone de Lula está colocando o partido em uma situação extremamente delicada. Eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando. Encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias. Evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada. Eu queria te ouvir, Borgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça, e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha. Eu tive acesso a um documento. A cada dia as máscaras do PT e de Lula parecem cair mais. O que antes parecia impensável, agora se torna uma ameaça real. Um suposto clone de Lula está colocando o partido em uma situação extremamente delicada. Ele estaria exigindo milhões em troca do seu silêncio, e para piorar, prometendo revelar segredos obscuros sobre o que aconteceu no fatídico dia 8 de janeiro. A tensão aumenta e rumores se espalham rapidamente. A gravidade da situação é inegável, e muitos já começam a se perguntar o quanto dessa história é verdade. O suposto clone, em um áudio vazado que circula pelos bastidores do poder, faz afirmações estarrecedoras. Eu sei de coisas que, se eu contar, o PT nunca mais vai concorrer a uma eleição, diz ele, ameaçando abalar as estruturas do partido. A afirmação de que ele conhece a data exata da morte de Lula original e até o local onde estaria enterrado faz com que essa história ganhe contornos ainda mais sombrios. A exigência é clara: 200 milhões de reais depositados em sua conta até a próxima segunda-feira. A pergunta que paira no ar é: até onde essa chantagem pode chegar? Os jornais no Brasil começaram a noticiar esse caso com crescente intensidade, destacando a gravidade das acusações. Entre os segredos que o clone ameaça revelar, está a verdadeira versão do que teria ocorrido no polêmico dia 8 de janeiro. Segundo ele, os eventos dessa data guardam segredos que vão muito além do imaginável, envolvendo questões obscuras e diabólicas. Essas palavras ressoam com força nos corredores do poder, enquanto repórteres tentam confirmar a veracidade dessas alegações. Será que estamos à beira de um escândalo sem precedentes? As especulações sobre a veracidade da história continuam a crescer. Especialistas políticos e jornalistas têm se debruçado sobre os documentos e áudios que circulam, na tentativa de separar o fato da ficção. No entanto, o que parece claro é que o impacto dessa revelação, verdadeira ou não, pode ser devastador para o PT e sua base de apoio. A sombra de um possível clone, com segredos explosivos, paira sobre o partido, e o silêncio ou a omissão diante de tais ameaças apenas intensificam o clima de desconfiança. O mistério está longe de ser solucionado. Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente novos desdobramentos. As redes sociais fervilham com debates acalorados, e os adversários políticos do PT não perdem a oportunidade de capitalizar sobre as alegações. Há aqueles que acreditam cegamente nas afirmações do suposto clone, enquanto outros tratam tudo como uma grande farsa, criada para desestabilizar o partido. Porém, até que se prove o contrário, o medo de que algo muito maior esteja em jogo não pode ser descartado. E se tudo isso for apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, por fim, a grande questão que fica é: qual será o próximo passo? O PT responderá às ameaças ou ficará em silêncio, correndo o risco de perder ainda mais apoio popular? E o suposto clone, até onde ele está disposto a ir com suas revelações? O cenário é de tensão máxima, e o relógio está correndo. Cada dia que passa sem uma resposta clara traz mais incertezas, e o Brasil inteiro parece estar à espera de uma reviravolta que pode mudar o rumo da política nacional para sempre. Borgo, eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando sobre o 8 de janeiro. E repito o motivo.
encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias que evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada para colocar ali brasileiros de bem numa situação que nos preocupa até hoje, diante de todos os absurdos, enfim, tudo que a gente está acompanhando. Eu queria te ouvir, Burgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça, e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha, porque para Auriverde, o 8 de janeiro, a gente passa a entender que foi um golpe sim, mas não foi o golpe da direita não. Conta aí, Burgo. Então, eu tive acesso a um documento que a Câmara dos Deputados recebeu metade do ano passado. Eu vou ler um pedaço aqui para contextualizar. O diretor-geral da Polícia Federal provocou a realização de uma reunião em caráter de urgência com a participação de representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para tratar do tema, que seria o risco dos atos dia 8. Referida reunião ocorreu no dia 7/1/2023, Pitoli, portanto, no sábado, antes daqueles atos, na sede daquela Secretaria Distrital, onde se encontravam o senhor secretário de Segurança Adjunto, Dr. Fernando de Souza Oliveira, presta atenção nesse nome agora, a responsável pelo planejamento da segurança, Coronel PM Cíntia Queiroz, que é quem criou o PAI, né? E pela polícia, PAI, Plano de Ações Integradas. A gente comentou estratégicas na terça-feira, Plano de Ações Integradas. E pela Polícia Federal, o diretor-geral, Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues. O atual coordenador-geral de Contra-Inteligência, Dr. Tiago Severo de Rezende, e o então chefe do Comando de Operações Tática, COT. Na ocasião, o senhor diretor-geral da Polícia Federal externou a preocupação da Polícia Federal com o deslocamento de pessoas para Brasília, marcadas para o dia seguinte, ou seja, no domingo, objetivando ocupar a esplanada dos ministérios e contestar o resultado das urnas eleitorais conforme ampla divulgação em redes sociais, ao que foi informado pelos representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal de que estavam cientes. Portanto, quem coordenou, quem montou o Plano de Ações Integradas, Coronel Cíntia, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, estava ciente daquelas viagens, do deslocamento para Brasília. Prossegue, Coronel, o documento. E que haviam se planejado adequadamente para manter a segurança diante do evento anunciado. O senhor diretor-geral da Polícia Federal destacou na ocasião o elevado grau de ameaça à segurança e solicitou providências visando o isolamento da esplanada dos ministérios, de modo a impedir a aproximação daquelas pessoas que se mostravam pelas redes sociais inconformadas com os resultados das eleições presidenciais. Destacou que aquela movimentação seria, em tese, por si só, um ato criminoso, pois atentaria contra o Estado Democrático de Direito, conforme legislação de vigência. Ao passo, e aqui termina, a parte acho que mais importante, ao passo em que os representantes da Secretaria de Segurança Pública manifestaram um entendimento diverso, alegando que se trataria de uma simples manifestação de cunho político. Portanto, no sábado, antes daqueles atos ocorrerem, o doutor Andrei, delegado da Polícia Federal, ele provoca uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ele deixa claro, olha, tem um ônibus vindo para cá, a intenção é tomar a esplanada. E os representantes da Secretaria do DF falam, não, é uma manifestação de cunho político. Não bastasse, o doutor Andrei vai e comunica o Flávio Dino, ministro da Justiça. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, doutor Saulo, que era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no depoimento na CPI dos atos que ele deu na Câmara Federal, ele deixou claro que entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas, sendo que no sábado, no domingo pela manhã, do dia 8, o doutor Saulo comunicou o G Dias que 150 ônibus estariam vindo
indo para Brasília, com intenções ali de ocupar, com intenções que poderia dar problema. Tanto é que o G. Dias, isso aí o próprio Dr. Saulo disse no depoimento, ele fala que o G. Dias, às 8h30 da manhã, ele fala: acho que vamos ter problemas. Detalhe, a invasão ali, a ocupação, a manifestação ocorreu por volta das 15 horas, tá? 20 horas antes, Vitório coincide com aquela reunião da Polícia Federal, lá com o delegado da Polícia Federal, na Secretaria de Segurança. Nesse período da reunião, quando o delegado da Polícia Federal alerta que pode ter invasão da esplanada, com manifestantes querendo contestar o resultado das urnas, o que acontece? O G. Dias, ele dispensa um batalhão de 38 policiais da Guarda Presidencial. Olha que interessante. De manhã, o Flávio Dino vai para o Ministério da Justiça com mais algumas pessoas que nós não sabemos quem são essas pessoas, e essas imagens são apagadas. A Coronel Cíntia, lembra que ficou responsável pelo plano de ações integradas, que mesmo diante ali o alerta do Dr. Andrei da Polícia Federal, ela falou: não, é uma manifestação tranquila, tal. Ela dá um depoimento na CPI, desta vez do Distrito Federal e não da Câmara dos Deputados, onde ela fala: estava previsto a descida dos manifestantes para a segunda. Mas espera um pouquinho, o delegado tinha falado para ela no sábado: olha, amanhã eles vão descer. A previsão, nós temos informações, os alertas da BIM. E a Coronel Cíntia fala assim: não, a previsão é para segunda-feira. Perfeito. Só que no domingo, Pitori, por volta de 1h da tarde, aí que entra outra figura-chave nesse quebra-cabeça. O Coronel Edivan, coronel do trânsito, ele sobe num trio elétrico e ele fala para os manifestantes: olha, vocês vão descer para a esplanada, que por sinal estava fechada, viu, Pitori? E alguém liberou a abertura da esplanada para que os manifestantes passassem. Essas são informações que nós temos, inclusive com fontes dizendo que foi o próprio pessoal do trânsito que tirou ali as barricadas e os bloquetes, que acabou liberando as pessoas, os manifestantes, para passar. Então, existia um plano de ação integrada para dar a contingência para segurar essas pessoas caso descessem na segunda-feira. Existia. Agora, como que um coronel, ele sobe no trio elétrico? Vitória, eu estive lá. Eu cobri, eu fui acho que o único jornalista, o único meio de comunicação do mundo que entrou dentro do QG. Nós transmitimos aqui. As pessoas não queriam descer para a embaixada, para a esplanada. Elas falaram que era uma ratoeira, que era golpe, que não era para descer. Aí quem teria autorizado esse coronel Edivan para subir num trio elétrico na frente dos manifestantes, sendo que o G. Dias já sabia, por volta ali de meio-dia e meia, 1h da tarde, o doutor... Pessoal, não perca a live amanhã cedo, hein? Amanhã cedo eu vou revelar o real motivo porque o Barbudo não foi viajar. E quando vocês ficarem sabendo o que aconteceu, por que o Barbudo não foi viajar, vocês vão ficar de cara. É um assunto muito importante, não é brincadeira, não é zoeira não, pessoal. Envolve né? Guerra. Envolve guerra, tá? E o Maduro tá uma arara. Amanhã eu vou revelar, hoje não vai dar tempo. E para piorar, prometendo revelar segredos obscuros sobre o que aconteceu no fatídico dia 8 de janeiro. A tensão aumenta e rumores se espalham rapidamente. A gravidade da situação é inegável, e muitos já começam a se perguntar o quanto dessa história é verdade. O suposto clone, em um áudio vazado que circula pelos bastidores do poder, faz afirmações estarrecedoras. Eu sei de coisas que, se eu contar, o PT nunca mais vai concorrer a uma eleição, diz ele, ameaçando abalar as estruturas do partido. A afirmação de que ele conhece a data exata da morte de Lula original e até o local onde estaria enterrado faz com que essa história ganhe contornos ainda mais sombrios. A exigência é clara: 200 milhões de reais depositados em sua conta até a próxima segunda-feira. A pergunta que paira no ar é: até onde essa chantagem pode chegar? Os jornais no Brasil começaram a noticiar esse caso com crescente intensidade, destacando a gravidade das acusações. Entre os segredos que o clone ameaça revelar, está a verdadeira versão do que teria ocorrido no polêmico dia 8 de janeiro.
Segundo ele, os eventos dessa data guardam segredos que vão muito além do imaginável, envolvendo questões obscuras e diabólicas. Essas palavras ressoam com força nos corredores do poder, enquanto repórteres tentam confirmar a veracidade dessas alegações. Será que estamos à beira de um escândalo sem precedentes? As especulações sobre a veracidade da história continuam a crescer. Especialistas políticos e jornalistas têm se debruçado sobre os documentos e áudios que circulam, na tentativa de separar o fato da ficção. No entanto, o que parece claro é que o impacto dessa revelação, verdadeira ou não, pode ser devastador para o PT e sua base de apoio. A sombra de um possível clone, com segredos explosivos, paira sobre o partido, e o silêncio ou a omissão diante de tais ameaças apenas intensificam o clima de desconfiança. O mistério está longe de ser solucionado. Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente novos desdobramentos. As redes sociais fervilham com debates acalorados, e os adversários políticos do PT não perdem a oportunidade de capitalizar sobre as alegações. Há aqueles que acreditam. Ô Barba, depois dessa live aqui a gente pode fazer sim. Pode fazer uma vigília aí a noite toda. Tem assunto pra caramba. Acreditam cegamente nas afirmações do suposto clone, enquanto outros tratam tudo como uma grande farsa, criada para desestabilizar o partido. Porém, até que se prove o contrário, o medo de que algo muito maior esteja em jogo não pode ser descartado. E se tudo isso for apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, por fim, a grande questão que fica é: qual será o próximo passo? O PT responderá às ameaças ou ficará em silêncio, correndo o risco de perder ainda mais apoio popular? E o suposto clone, até onde ele está disposto a ir com suas revelações? O cenário é de tensão máxima, e o relógio está correndo. Cada dia que passa sem uma resposta clara traz mais incertezas, e o Brasil inteiro parece estar à espera de uma reviravolta que pode mudar o rumo da política nacional para sempre. Borgo, eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando sobre o 8 de janeiro. E repito o motivo. Encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias que evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada para colocar ali brasileiros de bem numa situação que nos preocupa até hoje, diante de todos os absurdos, enfim, tudo que a gente está acompanhando. Eu queria te ouvir, Borgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça, e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha, porque para Auriverde, o 8 de janeiro, a gente passa a entender que foi um golpe sim, mas não foi o golpe da direita não. Conta aí, Borgo. Então, eu tive acesso a um documento que a Câmara dos Deputados recebeu metade do ano passado. Eu vou ler um pedaço aqui para contextualizar. O diretor-geral da Polícia Federal provocou a realização de uma reunião em caráter de urgência com a participação de representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para tratar do tema, que seria o risco dos atos dia 8. Referida reunião ocorreu no dia 7/1/2023, Pitoli, portanto no sábado antes daqueles atos, na sede daquela Secretaria Distrital, onde se encontravam o senhor secretário de Segurança Adjunto, Dr. Fernando de Souza Oliveira, presta atenção nesse nome agora, a responsável pelo planejamento da segurança, Coronel PM Cíntia Queiroz, que é quem criou o PAI, né? E pela polícia, PAI, Plano de Ações Integradas. A gente comentou estratégicas na terça-feira, Plano de Ações Integradas. E pela Polícia Federal, o diretor-geral, Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues. O atual coordenador-geral de Contra-Inteligência, Dr. Tiago Severo de Rezende, e o então chefe do Comando de Operações Tática, COT. Na ocasião,
O senhor diretor-geral da Polícia Federal externou a preocupação da Polícia Federal com o deslocamento de pessoas para Brasília, marcadas para o dia seguinte, ou seja, no domingo, objetivando ocupar a esplanada dos ministérios e contestar o resultado das urnas eleitorais conforme ampla divulgação em redes sociais, ao que foi informado pelos representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal de que estavam cientes, portanto, quem coordenou, quem montou o plano de ações integradas, Coronel Cíntia, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, estava ciente daquelas viagens do deslocamento para Brasília. Prossegue, coronel, o documento, e que haviam se planejado adequadamente para manter a segurança diante do evento anunciado. O senhor diretor-geral da Polícia Federal destacou na ocasião o elevado grau de ameaça à segurança e solicitou providências visando o isolamento da esplanada dos ministérios, de modo a impedir a aproximação daquelas pessoas que se mostravam pelas redes sociais inconformadas com os resultados das eleições presidenciais. Destacou que aquela movimentação seria, em tese, por si só, um ato criminoso, pois atentaria contra o Estado Democrático de Direito, conforme a legislação de vigência. Ao passo, e aqui termina, Vitória, a parte acho que mais importante, ao passo em que os representantes da Secretaria de Segurança Pública manifestaram um entendimento diverso, alegando que se trataria de uma simples manifestação de cunho político. Portanto, no sábado, antes daqueles atos ocorrerem, o doutor Andrei, delegado da Polícia Federal, ele provoca uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ele deixa claro, olha, tem um ônibus vindo para cá, a intenção é tomar a esplanada. E os representantes da Secretaria do DF falam, não, é uma manifestação de cunho político. Não bastasse, o doutor Andrei vai e comunica o Flávio Dino, ministro da Justiça. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, doutor Saulo, que era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no depoimento na CPI dos atos que ele deu na Câmara Federal, ele deixou claro que entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas, sendo que no sábado, no domingo pela manhã, do dia 8, o doutor Saulo comunicou o G Dias que 150 ônibus estariam indo para Brasília com intenções ali de ocupar, com intenções que poderia dar problema. Tanto é que o G Dias, isso aí o próprio doutor Saulo disse no depoimento, ele fala que o G Dias às 8h30 da manhã, ele fala, acho que vamos ter problemas. Detalhe, a invasão ali, a ocupação, a manifestação ocorreu por volta das 15 horas, tá? 20 horas antes, Vitório, coincide com aquela reunião da Polícia Federal, lá com o delegado da Polícia Federal, na Secretaria de Segurança. Nesse período da reunião, quando o delegado da Polícia Federal alerta que pode ter invasão da esplanada, com manifestantes querendo contestar o resultado das urnas, o que acontece? O G Dias, ele dispensa um batalhão de 38 policiais da Guarda Presidencial. Olha que interessante. De manhã, o Flávio Dino vai para o Ministério da Justiça com mais algumas pessoas que nós não sabemos quem são essas pessoas, e essas imagens são apagadas. A Coronel Cíntia, lembra que ficou responsável pelo plano de ações integradas, que mesmo diante ali o alerta do doutor Andrei da Polícia Federal, ela falou, não, é uma manifestação tranquila, tal. Ela dá um depoimento na CPI, desta vez do Distrito Federal e não da Câmara dos Deputados, onde ela fala, estava previsto a descida dos manifestantes para a segunda. Mas espera um pouquinho, o delegado tinha falado para ela no sábado, olha, amanhã eles vão descer. A previsão, nós temos informações, os alertas da ABIN. E a Coronel Cíntia fala assim, não, a previsão é para segunda-feira. Perfeito. Só que no domingo, Pitori, por volta de 1h da tarde, aí que entra outra figura-chave nesse quebra-cabeça. O Coronel Edivan, Coronel do Trânsito, ele sobe num trio elétrico e ele fala para os manifestantes, olha, vocês vão descer para a esplanada, que por sinal estava fechada, viu, Pitori? E alguém liberou a abertura da esplanada para que os manifestantes passassem. Essas são informações que nós temos, inclusive com fontes dizendo
que foi o próprio pessoal do trânsito que tirou ali as barricadas e os bloquetes que acabou liberando as pessoas, os manifestantes, para passar. Então, existia um plano de ação integrada para dar a contingência para segurar essas pessoas, caso descessem na segunda-feira, existia. Agora, como que um coronel, ele sobe no trio elétrico? Vitória, eu estive lá. Eu cobri, eu fui acho que o único jornalista, o único meio de comunicação do mundo que entrou dentro do QG. Nós transmitimos aqui. As pessoas não queriam descer para a embaixada, para a esplanada. Elas falaram que era uma ratoeira, que era golpe, que não era para descer. Aí quem teria autorizado esse coronel Edivan para subir num trio elétrico na frente dos manifestantes, sendo que o G Dias já sabia, por volta ali de meio-dia e meia, 1h da tarde, o doutor Saulo, ele afirma categoricamente ao G Dias: vão descer para ocupar a esplanada. Tem trio elétrico em frente na Praça dos Cristais, ali no QG do Exército, tem trio elétrico falando, convocando o povo para descer. Como que esse coronel Edivan do trânsito, ele me sobe num trio elétrico e fala para as pessoas: olha, vocês vão descer, a polícia vai dar segurança, a polícia vai organizar a descida. Espera um pouquinho, Pitoli. E aí junta o Flávio Dino no Ministério, já vendo a banda passar, o G Dias, que tinha informações desde o dia 2, com 33 informes, e aí cancela um pelotão. As pessoas que estavam no QG do Exército também têm um depoimento do general Dutra, dizendo que tinha sido feito um levantamento ali antes do dia 6, que tinha em torno de 300 pessoas. 150 eram pessoas em vulnerabilidade social, que foram para aquele local porque não tinham o que comer. Então eles foram para lá, porque tinha as refeições, igreja, muita gente ajudando. Eles foram para lá para comer, não era nem manifestante. E as outras 150 eram pessoas que não tinham dinheiro para voltar para os seus estados. Então, quer dizer, ali se misturaram com pessoas que chegaram de outros estados, e esse coronel vai e garante a segurança dos manifestantes para descer até a esplanada, contrariando um plano de ações integradas. Então, tem algumas coisas que não se encaixam. E aí nós vimos pessoas com máscara no rosto, com vinagre, né, para retardar ou ali, não deixar o efeito das bombas de gás. E detalhe, o próprio coronel Edivan, que subiu nesse trio elétrico e que garantiu a segurança dos manifestantes para descer a embaixada, durante o trajeto ele prendeu algumas pessoas com máscaras, com vinagres, com estilingue, ou seja, eram pessoas infiltradas que eles já sabiam. Outro fato: quando começa a descer os manifestantes em relação à esplanada, chegando ali perto da rodoviária, o G Dias, ele convoca um pelotão de polícia e não 2, que seria o normal para conter aquela manifestação. O normal já seria lá a Força Nacional, que o Flávio Dino, na sexta-feira, no dia 6, já tinha assinado uma portaria, eu tenho a cópia dessa portaria, autorizando o uso da Força Nacional. Agora, a Força Nacional não estava lá para conter os manifestantes. O pelotão da Guarda Presidencial, para garantir a segurança do presidente e do palácio do presidente, foi dispensado pelo G Dias. O G Dias sabia. 8h30 da manhã ele fala para o diretor da ABIN: vamos ter problemas. Um dia antes da reunião na Secretaria de Segurança Pública, o delegado da Polícia Federal avisa a Coronel Cíntia, que fez o plano de ações integradas, da possibilidade de ocupação, de invasão da esplanada. Espera um pouquinho, ninguém tomou atitude. E ainda no final, o coronel Edivan do trânsito, ele fala: não, vamos descer para lá. Muitas pessoas comentaram que só confiaram, só desceram para a esplanada porque tiveram a segurança de um representante da Polícia Militar, que seria o coronel Edivan. Então, Pitoli, não fecha esse quebra-cabeça. Não tem golpe dos manifestantes, da tiazinha da Bíblia, o que seria uma coisa óbvia, tá? Na minha opinião, que eu entendo, aliás, eu não tenho dúvida nenhuma, essa é uma opinião minha. Pegaram a revolta das pessoas com tudo que estava acontecendo e falaram: vocês querem brigar? Vocês estão descontentes? Colocam os invasores lá, colocam os infiltrados e leva esse pessoal para uma ratoeira. Tanto é que o próprio general lá, acho que foi o Dutra, que se vangloriou de ter conversado com o presidente, ele fala assim, num tom quase que de deboche, chamando as pessoas, os manifestantes, de alucinados, porque eles achavam que o exército estaria lá para defender a população. Ora, que coisa, né, Pitoli? Exército defendendo a população. E o pior ainda, por fim, quando termina as manifestações,
quando tomou posse ali no primeiro, segundo dia de governo, ele falou: essas manifestações são da democracia. O ministro da Defesa disse: eu tenho parentes no QG, no Exército, fazendo manifestação. Então, quer dizer, se o ministro da Defesa diz que é da democracia, então quem estava no QG do Exército não havia a mínima possibilidade de ser preso. Mas aí, para colocar todo mundo nesse balaio, o que eles fazem? Os manifestantes da esplanada voltam, ao invés do Exército, das Forças Armadas cercarem o local para não misturar os manifestantes, para terem individualização de pena, individualização de conduta, ele deixa misturar todos para depois praticar aquela perfídia e levar para a Polícia Federal. E rapidamente eu já acrescento da história, para mostrar o que o Borgo está mostrando, que a gente vai abrir discussão e vai continuar discutindo. Em 27 de fevereiro de 1933, ocorreu na Alemanha o incêndio do Reichstag, botou fogo lá, 4 semanas depois de Hitler ser alçado ao cargo de chanceler. Esse evento foi utilizado por Adolf Hitler para entrar com enorme perseguição às pessoas e acabar com o que seria a República de Weimar democrática e entrar para o regime nazista. No Brasil, em 1937, Getúlio Vargas utilizou o plano Cohen. Esse plano era um plano que disse Getúlio Vargas, eram os comunistas tentando tomar o poder no Brasil. A partir disso, Getúlio Vargas implantou a ditadura do Estado Novo. Então, o que acontece dia 8 de janeiro no Brasil, historicamente, pode se olhar realmente a esses processos históricos de criar uma situação para apontar o inimigo, produzido na prática por quem quer se vangloriar ou dar resultado. A frase é sempre aquele negócio, né, Borgo? Quem é que foi beneficiado? Aí você descobre quem produz o problema. Se o golpe é do Bolsonaro, é o que nós conversamos na terça-feira. Se o golpe é do Bolsonaro, por que o Dino não mostrou as imagens? A empresa pagou as imagens de segurança uma banana. Sabe, inaceitável e criminoso. Cláudio, na verdade é o seguinte, eu defendo a ideia de que as imagens custaram para nós uma cadeira no Supremo. Isso é óbvio. Né? Boa. Quanto custou para nós o deletar das imagens? Um comunista do Supremo. A garantia do poder, dele. Né? A Cristina Grêmio, a Cris fez uma apuração, ainda como jornalista, não licenciada por conta da campanha. Ela fez uma apuração e ela diz os nomes de quem estava ao lado de Flávio Dino, porque o grande X dessa questão não é a Força Nacional aos pés do Ministério da Justiça, esperando a ordem de Flávio Dino para salvar o Brasil. Não. Na verdade, o que nós temos com relação a esta situação é quem estava com Flávio Dino no gabinete, quando ele quase infartou, quase teve piripaque, né? Quem estava com ele lá. De alegria, né? Em que momento aconteceu, porque isso aí aconteceu ao longo do dia, ou seja, um ato que pode ter sido planejado, preciso tomar cuidado com as palavras, né? Pode ter sido planejado, e ali, pelo que a gente sabe, estava um interventor, cara, a vice-governadora, dentre outros, ou seja, foram assistir à sala do Flávio Dino, do gabinete do Dino, o que aconteceu em Brasília, porque, eu repito, não é a questão da Força Nacional, é quem frequentou aquele prédio naquele 8 de janeiro. Isso mata a charada, porque o documento já estava pronto, o documento da intervenção era só publicar, eles já sabiam o que ia acontecer, porque levaram os brasileiros lá do QG para uma armadilha. Foi isso que aconteceu. Agora, Vitoli, o mais interessante é que, ao que me consta, tanto o coronel Edivan do Trânsito, que subiu no trio elétrico para conversar com os manifestantes, garantindo a segurança na descida para a esplanada, quanto a coronel Cíntia, responsável pelo plano de ações integradas, né, que achava que era só na segunda-feira que ia ter problema, uma acha que só na segunda, o outro vai lá e libera o povo para descer. Você acredita que eles não foram exonerados, não saíram do cargo, estão nos mesmos cargos, Vitoli? E ninguém preso, né? Nada, preso, nada. Continua. Foram chamados Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. É uma versão que apetece àqueles que querem manter essa narrativa mentirosa. Na noite do último sábado, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico e foi levado para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Lula, segundo informações prestadas pela própria assessoria do Planalto, escorregou no banheiro e bateu a cabeça, mas não chegou a perder a consciência.
Eu não sabia que ele tinha consciência. Isso é verdade. Como é que ele não chegou a perder se ele já não tinha? Mas vamos continuar com a notícia. Com a queda, o presidente precisou levar 5 pontos na região da nuca e voltou para o Palácio da Alvorada. No domingo, Lula retornou ao hospital para fazer novos exames. Por conta do incidente, o presidente não embarcou para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos BRICS. O chanceler Mauro Vieira é quem vai chefiar a delegação brasileira na Rússia. Será que ele vai dançar cossaco? Veremos. E apesar da ausência de Lula na viagem, Lula deve participar por videoconferência do encontro com os líderes, ou seriam os ditadores do BRICS. E aí, qual é o impacto para a economia brasileira, Arthur? É a ausência do Lula na reunião de cúpula dos BRICS. Olha, eu acho que, na verdade, o tombo do presidente Lula, do ponto de vista político, para ele foi bem-vindo, né? Claro que ninguém torce por isso, mas ele ia ficar uma saia justa nessa reunião lá dos BRICS, porque agora o BRICS está virando um balaio de gato, querendo juntar um monte de países. Se ele pulou a cúpula e ficasse numa saia justa, seria a tertuliana lustosa. É verdade. Agora, seria importante a gente destacar que, eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, que no Brasil, esse tipo de acidente doméstico é a causa da maioria das mortes entre crianças de 0 a 14 anos. É algo bem grave, assim, e claro, também em relação a idosos. Então, o presidente Lula tome cuidado. Não sei se no banheiro dele não tem aquele suporte que você segura, porque chão escorregadio cai mesmo, Pavinato. Agora, eu fico me perguntando, professor Suano, e a bacia? O maior risco não é a bacia? Normalmente dizem que sim. Porque você sabe que o que mais vitima os idosos em São Paulo, são quedas nas calçadas esburacadas, né? E acho que isso se repete por todo o Brasil. O fêmur, quando os idosos fraturam o fêmur, fratura aquela parte superior que engata no quadril, né? No ilíaco, melhor dizer, que engata no ilíaco. Ou fratura ilíaco, aí pode ter certeza. Ele não acabou de fazer uma cirurgia de quadril? Ele não tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril? Tinha, mas não adianta, não quer. Não, mas o fêmur ninguém quer ele, nem lá em cima, nem lá embaixo. Ele está transitando por aí no limbo. Ele vai ficar no limbo e transformou o Brasil no limbo durante muito tempo. O interessante, Marcelo, é que ele chamou um cardiologista, o Roberto Calil. É verdade, ele chamou um cardiologista que é o Calil para dizer entender por que ele Calil bateu a nuca, porque é isso, né? Tudo aquilo que foi falado em termos técnicos da medicina, Calil bateu a nuca e teve um pequeno corte, é o que está sendo dito. Para mim, a nuca, que estranho. Bateu aqui. Porque caiu de costas, né? Segundo ninguém sabe muito bem, né, o que aconteceu, porque eu já vi alguns boatos. Eu já ouvi tanto boato, meu amor. Cada boato que eu já ouvi é que essa questão, Pave, aquilo que o Arthur indebatível. Aquilo que o Arthur falou procede. Veio como é. Olha, é uma coisa que cai tão bem para ele, nesse momento, que algumas pessoas poderiam até suspeitar dessa queda e chegar a achar que, nossa, é muito difícil vocês fazerem um corte aqui na cabeça e depois ir lá e costurar. Não estou dizendo que ele fez isso, porque tudo cabe. Por qual razão? Ele está indo para a Rússia, vai ser obrigado a assinar o documento que o Foro de São Paulo, PT e o BRICS quer fazer, que é apoio ao governo da Venezuela, eleito pelo colégio eleitoral, não. Sabe que eles vão enfiar o Talibã no BRICS dessa vez? Eles querem, porque a China precisa. Sabe qual foi o primeiro governo a conversar com o governo Talibã depois que aquelas pessoas caíram do helicóptero fugindo do governo Talibã? Alguém pior que o Talibã. Foram os chineses. Chegaram lá e falaram assim, nós não queremos acolher vocês e dar todo o suporte. A gente só precisa dessa faixa de terra aqui para a gente construir umas estradas, umas ferrovias, para articular o projeto de iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar a malha logística. Aí o Talibã disse, beleza, nos ajuda, a gente te ajuda. A nova Rota da Seda? Começou com uma nova Rota da Seda, o nome. Depois, um cinturão e uma rota. Aí um criava a sensação de que eles são petulantes. Aí eles criaram o nome Iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar toda a malha logística mundial, por terra, mar e ar. E aí, Geisiane? Olha,
Há muito boatos, né, sobre a queda do Lula. Eu vi algumas coisas sobre se tinha acontecido ou não sangramento no cérebro e tal, se tinha sido, portanto, uma queda mais séria ou não, enfim. Ninguém sabe ao certo. A grande questão é que há o debate no BRICS, como o professor muito bem colocou, sobre a entrada de países muito bons. Vejam só vocês. Venezuela, Nicarágua e Cuba, que são as famosas democracias relativas que o Lula sempre se refere. Ele havia sinalizado um pouco antes que ele se posicionaria contra a entrada da Venezuela, e aí ele entraria de novo naquele debate que o Lula sempre está na corda bamba. Ele faz parte do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é aquela organização daqui da América Latina, comunista, que tem como parceiros países Venezuela e Cuba, portanto são amigos do Lula, que nós éramos proibidos, inclusive, de falar sobre isso nas eleições de 2022, vai lembrar, nós não podíamos falar que o Lula tem abertamente uma amizade de longos anos com ditadores e que ele, portanto, gosta, né, dessas ideias ditatoriais. E aí, ali no BRICS, ele ia ter que se posicionar, se de fato ele seria contra ou não, e aí ele contrariaria os amigos dele. Mas ele vai na videoconferência? Vamos ver o que ele vai falar na videoconferência, porque esse debate ainda está aí, se ele vai contrariar os amigos do Foro de São Paulo mesmo ali, abertamente, internacionalmente, ou se ele vai, né, fazer um somebody love, como ele já vem fazendo desde o começo aí desse processo da eleição da Venezuela, que ele nunca falou abertamente. O PT, o partido dele, assinou documento apoiando, não só agora do Foro de São Paulo, mas antes o PT já tinha feito um manifesto com alguns outros países, dizendo que reconheceriam os documentos oficiais do Maduro, que é um ditador. Então é óbvio que esses documentos não têm uma legitimidade no caso. Agora eu tenho mais uma dúvida ainda. Saiu foto da nuca costurada do Lula? Saiu alguma coisa? Não? Porque o seguinte, quando o Bolsonaro levou a facada, ele nunca deixou de mostrar o estrago que foi feito. E até hoje, vocês vejam que no Congresso até hoje a esquerda faz troça dizendo que a facada foi fake. Será que dá para imaginar que esta queda foi fake? Dentro dos mesmos parâmetros da crítica que ainda se faz sobre a facada de Bolsonaro? Detalhe, a facada do Bolsonaro foi em público, né? Tem vídeo de tudo quanto é ângulo mostrando, e ainda assim a esquerda insiste nessa troça. Agora, eu não vejo que, caso isso realmente tenha sido algo pensado para não ir na cúpula, não vejo que isso seja por conta de uma preocupação do posicionamento do Brasil perante o mundo, nem sobre como a população pode receber esse tipo de comunicado com o Brasil apoiando, que já apoia, não é? Rússia, China, já está nesse eixo do cenário internacional. Mas, para além disso, nossa, desculpa, eu acabei me perdendo aqui, mas eu não vejo isso. Por quê? Porque nós temos aqui a eleição de São Paulo. Então, hoje, o Lula, ele está muito focado em fazer o Boulos crescer ou até mesmo vencer a eleição de São Paulo. Então, ele não pode, nesse momento, viajar até a Rússia, não é? Endossar tudo que a Rússia e a China quer, sabendo que isso vai ser utilizado na eleição de São Paulo. Então ele não está preocupado com o país, não está preocupado com o posicionamento do Brasil no mundo. Por quê? Porque se tivesse, não teria aceito o Irã entrar nos BRICS, tá? Esse BRICS já é uma monstruosidade, mas você aceitar que o Irã ingresse nesse grupo é algo que já te diz qual é o seu posicionamento. O próprio Brasil já está alinhado com o documento da nova política externa da Rússia, que ali eles definem o que eles querem da nova ordem mundial para o mundo, e o Brasil já aderiu a este documento, ou seja, já está tudo montado. Todos nós sabemos o que o governo brasileiro defende atualmente. É uma ditadura, são ditaduras, e é todo esse movimento da Rússia e da China. Agora vamos ao que o povo quer saber. Vamos ao que o povo quer saber. Eu peguei aqui, para não incorrer o risco de ganhar mais um processo, o que saiu no Globo, tá? O que o Globo escreve desse acidente? Vamos tentar fazer a reconstituição, né, dessa... será que foi um crime? Será que foi uma farsa? Será que foi o mesmo que o dedo mindinho? Vamos tentar saciar um pouco da dúvida do brasileiro. Então eu peguei o Globo para não correr risco, tá? Então o que eu vou ler aqui está escrito no Globo. O presidente Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada.
De acordo com relatos, ele estava sentado em um banco que escorregou. Então não é que ele saiu e fez, igual você põe o pé no sabonete do desenho animado. Ele estava sentado em um banco que escorregou. O banco escorregou. O banco está aqui no Globo. Ele estava sentado em um banco que escorregou. Em seguida, Lula caiu e bateu a cabeça, machucando a parte de trás, onde levou 5 pontos. A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista, piriri pororó. Piriri pororó, piriri pororó. Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. Se fosse um programa de true crime, a gente já diria, muito suspeito. É um procedimento, né? Tem que se averiguar, é o presidente da República. Temos que ouvir a primeira-dama. Por que a primeira-dama não foi ouvida? São essas coisas que me deixam encafifado. São essas coisas que, além de comer trigo, me deixam intrigado. Então ele estava apenas sozinho, a sós, com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para a Rússia. Você imagina o presidente da República arrumando mala? Hein? A primeira-dama. O Bolsonaro, eu até imagino que ele deve enfiar, socar tudo numa mochila, hoje ter um esmero e vai. Agora, o Lula. Então eles estavam aqui, ó, os relatos do Globo, repito, são do jornal O Globo. Então ele estava sozinho com a Janja e os dois estavam arrumando a mala para embarcar para a Rússia. Aí, o que tal? O presidente foi para a unidade do Sírio-Libanês em Brasília. Foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no Sírio e levou 5 pontos. Não houve indicativo de internação. Neste domingo retornou para nova avaliação. Segundo auxiliares próximos, Lula está ativo no dia de hoje e caminhando. O presidente está conversando, isso no domingo ontem, né? Com ministros que iriam acompanhá-lo, etc, e tal. A equipe médica do presidente avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem. Tá? Bom, o que é um ferimento corto-contuso? Conforme o boletim médico do Sírio-Libanês, Lula teve um ferimento corto-contuso em região occipital. O que significa corte na parte de trás da cabeça. Nessa região está o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral, e o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro. Ele é o responsável pelo processamento visual, com percepção de cor e de profundidade. Uma lesão grave nessa área pode fazer com que o paciente fique cego, não reconheça objetos, por exemplo. Segundo pessoas próximas, um exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve contusão. Por isso a recomendação foi ficar piriri pororó. Né? A avaliação da equipe médica, não pôde viajar, etc. Mas o que me chama mais a atenção são esses pontos que eu vi aqui no Globo. Ele estava sozinho com a Janja no Palácio do Alvorada. E a renca de serviçais? Segundo, ele e a Janja estavam arrumando mala. Terceiro, ele estava num banco, o banco escorregou e eu não entendi absolutamente nada. Afinal, uma outra dúvida. Você viu a riqueza de detalhes que o Diário Oficial da União apresentou? Parece até um roteiro de um filme dizendo assim, olha, escreve tudo isso daqui. Porque essa riqueza de detalhes, só se eles conversaram com o Lula, conversaram com a Janja, conversaram com os seguranças que não estavam lá, conversaram com todas as pessoas que cuidam da limpeza do palácio, que também não estavam lá, conversaram com a polícia, que também não estava lá. Em síntese, o que me parece, a Dani trouxe um elemento que eu não tinha pensado. Eu fico imaginando, se ele estava conversando com Boulos aqui no sábado,
Eu não me assustaria se o Boulos tivesse falado, cara, não viaja, porque todo mundo, o Ricardo Nunes vai dizer, o cara foi para lá, é o cara que é responsável pela ENA, é o cara que fez isso, é o cara que está indo lá para a Rússia para fechar negócio com o Talibã. Que apoia o Boulos. É o cara que botou 30 milhões na tua campanha. Por que você acha que você liga a televisão, sabe quanto custa 10 segundos, 5 segundos numa TV como o Diário Oficial da União? É uma penca de dinheiro, cara. Precisa de ter milhões mesmo. Por isso que tá toda hora. Porque o Ricardo Nunes não fala nenhum projeto, só fala que o Ricardo Nunes aquilo. De onde vem todo esse dinheiro? Então, eu imaginei, não procede. Para mim, caiu como uma luva esse banco que adquiriu vida e escorregou sozinho. Ele caiu como uma jaca. E eu fico pensando, o que está fazendo um banco dentro do banheiro? Já tem o trono, já tem o bidê, nos mais antigos, já tem uma série de coisas, já tem a banheira. Aí tá mais que lá um banco que foi colocado, um banco que está demonstrado. Escorregou. Que se o banco escorregou, é um banco que não está adaptado para estar no banheiro. Significa que já está tudo estranho aí. Está tudo estranho. E a maior estranheza é, poxa, o Diário Oficial da União é o Diário Oficial da União mesmo, né? Ele recebe o roteiro inteiro do que tem que publicar. Porque a riqueza, e tava, só faltou dizer, ela botou tantas roupas, ele botou tantas meias, ele botou tantas cuecas, só faltou... Mas isso aí é o que permeia a campanha do Boulos, não é? Esconder todo o passado, esconder o que eles realmente defendem. Esse é o resumo da campanha do Boulos. Sabe o que eu acho mais estranho? Vocês lembram que na semana retrasada a gente comentou os cursos que o casal imperial contratou? Sim. Para as pessoas para os serviçais do palácio? Mixologia, carnes nobres, como é que servir com luva de pelica. Você sabe que é mixologia, né? Sei, claro. Fazer drinks, né? Fazer drinks refinados. Exato. Aí, esse mesmo casal estava fazendo as próprias malas com esse monte de funcionário fazendo cursos para se equipararem aos funcionários do Palácio de Buckingham. Eles estavam fazendo uma mala, você quer que eu acredite? Renato, assim, eu conheço pouco da Janja, vou ser bem sincero, mas me parece que ela tem esse perfil, assim, de pegar e fazer a mala do Lula, ser aquela pessoa carinhosa. Mas eu queria fazer uma crítica. Com base em quê? Não sei. Parar o fato da ficção. No entanto, o que parece claro é que o impacto dessa revelação ao longo dos últimos dias evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada. Eu queria te ouvir, Borgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça, e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha. Eu tive acesso a um documento. A cada dia as máscaras do PT e de Lula parecem cair mais. O que antes parecia impensável, agora se torna uma ameaça real. Um suposto clone de Lula está colocando o partido em uma situação extremamente delicada. Ele estaria exigindo milhões em troca do seu silêncio, e para piorar, prometendo revelar segredos obscuros sobre o que aconteceu no fatídico dia 8 de janeiro. A tensão aumenta, e rumores se espalham rapidamente. A gravidade da situação é inegável. E muitos já começam a se perguntar o quanto dessa história é verdade. O suposto clone, em um áudio vazado que circula pelos bastidores do poder, faz afirmações estarrecedoras. Eu sei de coisas que, se eu contar, o PT nunca mais vai concorrer a uma eleição, diz ele, ameaçando abalar as estruturas do partido. A afirmação de que ele conhece a data exata da morte de Lula original e até o local onde estaria enterrado faz com que essa história ganhe contornos ainda mais sombrios. A exigência é clara: 200 milhões de reais depositados em sua conta até a próxima segunda-feira. A pergunta que paira no ar é: até onde essa chantagem pode chegar? Os jornais no Brasil começaram a noticiar esse caso com crescente intensidade, destacando a gravidade das acusações. Entre os segredos que o clone ameaça revelar, está a verdadeira versão do que teria ocorrido no polêmico dia 8 de janeiro. Segundo ele, os eventos dessa data guardam segredos que vão muito além do imaginável, envolvendo questões obscuras e diabólicas. Essas palavras ressoam com força nos corredores do poder, enquanto repórteres tentam confirmar a veracidade dessas alegações. Será que estamos à beira de um escândalo sem precedentes?
As especulações sobre a veracidade da história continuam a crescer. Especialistas políticos e jornalistas têm se debruçado sobre os documentos e áudios que circulam, na tentativa de separar o fato da ficção. No entanto, o que parece claro é que o impacto dessa revelação, verdadeira ou não, pode ser devastador para o PT e sua base de apoio. A sombra de um possível clone, com segredos explosivos, paira sobre o partido, e o silêncio ou a omissão diante de tais ameaças apenas intensificam o clima de desconfiança. O mistério está longe de ser solucionado. Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente novos desdobramentos. As redes sociais fervilham com debates acalorados, e os adversários políticos do PT não perdem a oportunidade de capitalizar sobre as alegações. Há aqueles que acreditam cegamente nas afirmações do suposto clone, enquanto outros tratam tudo como uma grande farsa, criada para desestabilizar o partido. Porém, até que se prove o contrário, o medo de que algo muito maior esteja em jogo não pode ser descartado. E se tudo isso for apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, por fim, a grande questão que fica é: qual será o próximo passo? O PT responderá às ameaças ou ficará em silêncio, correndo o risco de perder ainda mais apoio popular? E o suposto clone, até onde ele está disposto a ir com suas revelações? O cenário é de tensão máxima, e o relógio está correndo. Cada dia que passa sem uma resposta clara traz mais incertezas, e o Brasil inteiro parece estar à espera de uma reviravolta que pode mudar o rumo da política nacional para sempre. Borgô, eu queria te ouvir sobre esse... Ao passo, será alçado ao cargo de chanceler. Esse evento foi utilizado. É um enigma que pode transformar a história do Brasil. Será que o Lula que ocupa a presidência atualmente é realmente um clone? E o verdadeiro já não está mais entre nós? Conforme o vídeo avança, um novo patamar de tensão é revelado. O corpo que será mostrado, segundo o coveiro, seria do Lula original, deitado em um caixão lacrado. Ele relata que figuras proeminentes do Partido dos Trabalhadores estavam presentes no velório clandestino, mas sob uma condição peculiar. Os coveiros não podiam olhar para o caixão. O que justificaria essa proibição? O ambiente estava repleto de segredos e murmúrios, e a atmosfera era tão pesada que o coveiro disse sentir uma pressão crescente à medida que as figuras importantes entravam e saíam, evitando qualquer contato visual com o que estava ali. É alarmante pensar que, se isso for verdade, estamos vivendo uma farsa a céu aberto. O coveiro narra que a situação ficou ainda mais sombria quando ele percebeu a inquietação dos presentes, todos claramente cientes da gravidade do que estava acontecendo. O medo e a incerteza estavam estampados em seus rostos, como se soubessem que estavam prestes a cruzar uma linha sem volta. Quem eram essas figuras do PT? Que tipo de acordos e pactos poderiam estar em jogo? Essas perguntas ecoam em nossas mentes enquanto assistimos ao desenrolar dessa revelação perturbadora. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre a política brasileira. A imagem do caixão pode ser apenas a ponta do iceberg, revelando uma rede de mentiras e encobrimentos que pode transformar tudo o que sabemos sobre a liderança atual do país. O que você está prestes a ver pode não ser apenas o registro de um momento sombrio na história, mas sim o início de um questionamento profundo sobre a realidade em que vivemos. Se tudo isso for verdade, o futuro da política no Brasil nunca mais será o mesmo. Fique atento e tire suas próprias conclusões, pois as revelações estão apenas começando. No dia 5 de novembro de 2022, uma narrativa surgiu a partir de uma postagem da Beta News, anunciando que Lula havia falecido logo após as eleições. Afirmava-se que uma enfermeira, supostamente responsável pelo atendimento de Lula, relatou que ele não resistiu, e desde então um sósia estaria ocupando seu lugar. De acordo com esse relato, Lula teria viajado para descansar com sua esposa,
Janja, na Bahia, logo após o término das eleições. No entanto, ele retornou rapidamente em um avião, e ao chegar no aeroporto de Congonhas, foi transferido de helicóptero para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Há até um vídeo que mostra Lula sendo retirado do avião em uma maca, enquanto recebia soro. Ao chegar no hospital, uma amiga próxima, que trabalha no local, me ligou informando que uma figura de grande importância havia acabado de ser trazida em um helicóptero cercado por viaturas policiais. 2 dias após essa ligação, a mesma amiga revelou que Lula estava internado no 6º andar e que sua situação era extremamente grave, ao ponto de se cogitar a possibilidade de morte cerebral. A partir desse relato, muitas pessoas começaram a questionar a identidade de quem estava assumindo o papel de Lula. Embora grande parte do público não acredite nessa história, sinto que é meu dever compartilhar o que presenciei e as informações que obtive. A verdade é que aquele que está desempenhando o papel do presidente eleito já não é o mesmo de antes. E muitos especulam sobre a existência de sósias atuando em seu lugar em diferentes ocasiões. Em várias fotos e aparições, notaram-se mudanças sutis, e é dito que em determinado momento havia 5 sósias, mas com o tempo esse número foi reduzido, restando agora apenas 2 ou 3. Essas pessoas, conforme dizem, não seriam Lula de fato. Elas seriam atores treinados, equipados com uma tecnologia avançada vinda de Hollywood, utilizando máscaras extremamente realistas que imitam com perfeição a pele e até o cabelo do presidente. As semelhanças são tão grandes que, mesmo olhando de perto, é difícil perceber que se trata de uma imitação. No entanto, com o passar do tempo, esses atores começaram a se afastar do papel, restando apenas um, que por sua vez tem agido de maneira mais discreta, já que ele seria o último a desempenhar essa função. Se esse também adoecer, não haverá mais substitutos disponíveis. Segundo informações internas, falar sobre Lula tornou-se um tabu. Minha chefe até comentou que era proibido mencionar qualquer coisa a respeito da saúde dele, e todos eram instruídos a manter silêncio sobre o assunto. O que se sabe é que, durante a transição de governo, Geraldo Alckmin, o vice-presidente, foi quem tomou a dianteira. Lula, como presidente, deveria estar envolvido diretamente nesse processo, conhecendo os detalhes do país que assumiria. Contudo, algo parecia estranho, como se houvesse uma falta de clareza sobre como proceder. Janja, sua esposa, passou a ser vista ao lado dele em eventos, adotando uma postura mais ativa. A história também menciona uma figura chamada Moa, que seria assessora de Bortoloso e que, curiosamente, já teria imitado Lula em festas de aniversário no passado. De acordo com a narrativa, a estratégia foi utilizar uma máscara feita pela Rede Globo, e Moa teria assumido o papel de Lula em diversas ocasiões, especialmente nos primeiros dias após a eleição. No início, essa pessoa acenava de longe, evitando contato direto com a imprensa, mas com o tempo passou a aparecer com mais segurança, chegando até a conceder entrevistas. Durante a transição de governo, foi possível notar Gaz Hoffmann ao lado de um homem que aparentava estar emocionalmente abalado, com o rosto inchado como se estivesse chorado. Ao mesmo tempo, Aloísio Mercadante parecia consolar o indivíduo, o que gerou questionamentos. Afinal, por que alguém estaria tão triste logo após uma vitória eleitoral? Esse acontecimento alimentou ainda mais as especulações. A partir desse momento, uma publicação da Lareta News começou a circular na plataforma X, antigo Twitter, sugerindo que algo estranho estaria acontecendo com Lula. Para aqueles que buscam por Emil Lula no X, é possível encontrar várias informações relacionadas a essa teoria. A plataforma possui ferramentas para verificar a veracidade de algumas dessas informações, mas muitas das alegações levantadas permanecem sem refutação oficial até hoje. Recentemente, em 5 de novembro de 2023, voltou-se a comentar que já fazia um ano desde a morte de Lula.
Existem duas questões que ninguém parece conseguir responder. Primeiro, ele teve um câncer bastante agressivo na região da fala. E várias pessoas faziam previsões afirmando que ele não sobreviveria a 2022. De fato, dizem que ele não resistiu. E quanto aos clones que estariam circulando, qual deles teria sido usado para continuar o tratamento do câncer? Ninguém foi visto mais no hospital sírio-libanês, e não se cura um câncer por milagre. Além disso, ele passou por uma cirurgia de quadril no ano anterior. E, se não me engano, cerca de 10 dias depois, já estava subindo escadas. Essa cirurgia exige meses de reabilitação, uso de cadeira de rodas, fisioterapia e muletas. Normalmente, o tempo de recuperação pode durar de 1 a 1 ano e meio. Mas ele começou a andar rapidamente, ainda que mancando. Todos os meus conhecidos que fizeram essa mesma cirurgia levaram muito tempo para se recuperar. Que homem é esse que, em 10 dias, já estava caminhando? Na foto em que ele aparece andando no Palácio do Planalto, ele parecia magro, e no dia seguinte, já surgia com uma barriga saliente. O que está acontecendo? Isso não é uma questão de ingenuidade. Você se lembra dos 3 médicos que estavam na Barra da Tijuca? Um deles foi responsável pela cirurgia, mas por algum motivo não realizou a operação no quadril. O médico que, de fato, executou a cirurgia percebeu que aquele não era Lula. Ele trabalhou por um tempo, mas logo outros médicos foram chamados para substituí-lo, e ele desapareceu do radar. Existe um número de 4 a 5 pessoas envolvidas nessa situação. Acredite, o Lula tem olhos cor-de-mel e um nariz que lembram de um capitão. Além disso, ele aparece com todos os 10 dedos das mãos, o que desafiou as expectativas, já que ele deveria ter um dedo a menos. O deputado Nicolas Ferreira mencionou na tribuna, no ano passado, que seria necessário realizar um exame de DNA no homem que ocupa a presidência, pois ele afirmava que aquele não era o verdadeiro Lula. No entanto, no dia seguinte, ele mudou de assunto e nunca mais voltou a tocar nesse tema. Existem até fotos de Lula com olhos azuis, desafiando a lógica. Não se pode fazer nada contra isso, pois o sistema que encobre esses acontecimentos é muito poderoso. Outra questão interessante foi quando Lula assumiu o governo e resolveu o problema da refinaria de Pasadena, que Dilma comprou por milhões, mas que na verdade não valia quase nada. Esse negócio foi um verdadeiro golpe para o Brasil, mas acabou sendo desfeito por Lula, que assinou tudo. O fato curioso é que o Pentágono detectou 5 assinaturas diferentes do presidente, sendo que uma delas era de uma pessoa canhota. Os Estados Unidos já possuem todas essas informações, e há rumores de que essa bomba está prestes a explodir, provavelmente após as eleições de Donald Trump. Além disso, há um vídeo circulando que preciso encontrar para te enviar. Nele, Lula aparece disfarçado tomando a vacina contra a Covid. O aplicador da vacina claramente estava atuando. Ele chega vestido e teme por sua vida. Por isso, não revelaremos sua identidade. O que está acontecendo nos bastidores é um mistério que pode mudar a história do Brasil. Será que realmente esse Lula que está na presidência é um clone e o verdadeiro já não está entre nós? À medida que o vídeo avança, um novo nível de tensão é revelado. O corpo que você verá em instantes, segundo o coveiro, é do Lula original, jazendo em um caixão fechado. Ele menciona que figuras proeminentes do Partido dos Trabalhadores estavam presentes nesse velório clandestino, mas com uma condição estranha. Os coveiros não podiam olhar para o caixão. O que poderia justificar essa proibição? O ambiente estava carregado de segredos e sussurros, e a atmosfera era tão densa que o coveiro disse sentir a pressão crescente enquanto as figuras importantes entravam e saíam, evitando qualquer contato visual com o que estava ali. É alarmante pensar que, se isso for verdade, estamos vivendo uma farsa em plena luz do dia.
O coveiro narra que a situação ficou ainda mais sombria quando ele percebeu a inquietação dos presentes, todos claramente conscientes da gravidade do que estava acontecendo. O medo e a incerteza estavam estampados em seus rostos, como se soubessem que estavam prestes a cruzar uma linha sem retorno. E quem eram essas figuras do PT? Que tipo de acordos e pactos poderiam estar em jogo? Essas perguntas ecoam em nossas mentes enquanto assistimos ao desenrolar dessa revelação perturbadora. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre a política brasileira. A imagem do caixão pode ser apenas a ponta do iceberg, revelando uma teia de mentiras e encobrimentos que pode mudar tudo o que sabemos sobre a liderança atual do país. O que você está prestes a ver pode não ser apenas um registro de um momento sombrio na história, mas sim o início de um questionamento profundo sobre a realidade que estamos vivendo. Se isso for verdade, o futuro da política no Brasil nunca mais será o mesmo. Fique atento e tire suas próprias conclusões, pois as revelações estão apenas começando. No dia 5 de novembro de 2022, uma narrativa surgiu a partir de uma postagem da Beta News, anunciando que Lula havia falecido logo após as eleições, já que ele é o último a desempenhar o papel. Se este também adoecer, não haverá mais substituto disponível. De acordo com informações internas, que escorregou. Então não tinha pensado. As redes sociais fervilham com debates. Eu pedi para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens.